Ok. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live dos Voluntários da Saúde. Esse mês que é um mês muito importante, que é o mês do Setembro Amarelo, a gente fala sobre prevenção, do suicídio, a gente vai falar sobre a questão também da saúde mental, né, na atualidade, isso é muito importante, a gente vai frisar aqui temas muito importantes para que a gente possa também advertir, né, trazer clareza sobre os respectivos acontecimentos que têm tido tanto no Brasil quanto no mundo, referente à questão da saúde mental dos trabalhadores, principalmente na área da saúde. E hoje a gente vai frisar aqui temas importantes sobre essa temática, falando sobre assédio moral, ideação suicida, falando sobre a nova NR01, que é muito importante para a questão da saúde do trabalhador, na questão de saúde mental dentro das suas atividades laborais. Então, fiquem com a gente, convidem aí os seus amigos, distribuam aí essas divulgações, né, que a gente tem colocado do link da ANAP para vocês participarem e também para que futuramente a gente possa aí se encontrar no YouTube após o término dessa live. Meu nome é Josileide Bezerra, eu sou enfermeira, também faço palestras sobre questão de saúde mental, tenho publicações como autora em livros de saúde mental, falando sobre a saúde do trabalhador, principalmente na área da enfermagem, que é o maior quantitativo hospitalar que a gente tem de funcionários, são o quadro de auxiliares técnicos e enfermeiros hoje, né? Estimativa no Brasil de quase 2 milhões de profissionais aí inscritos nos conselhos regionais, né? E a gente fala sobre isso com a maior importância de a seguridade desses profissionais e também dos profissionais da área da saúde como um todo, porque a ideação suicida, né, o pensamento suicida, ele acontece em todos os âmbitos, né, independente de qual é a formação. Então, a gente precisa prevenir, a gente precisa falar sobre essa questão. E hoje, nessa live muito importante que a gente vai falar sobre esse tema com duas profissionais importantes do meio. A gente tem uma enfermeira que está aí falando sobre essas questões e ela tem estudado isso fora do Brasil também, para trazer esses tipos de novidades, o que está acontecendo no mundo, o que está sendo feito aí para combater essas questões dos trabalhadores com essa ideação suicida. Então, eu tenho hoje, aqui nessa live com a gente, a Patrícia Pousa, ela é diretora executiva da PIS Talentos e também ela é voluntária do GT-RH, que faz parte aqui desse programa de voluntários da saúde. Eu tenho também a psicóloga, que é a Ana Cláudia Pádua, ela é fundadora da integração e ela é voluntária também do GT-RH. Hoje a gente vai conversar com essas duas expertises no assunto, muito importante que a gente faça com que esse tema propague, né, de conhecimento, para que outras pessoas também consigam acessar, consigam saber como lidar e para quem elas devem se dirigir, mediante algum assédio, alguma questão que ela esteja sofrendo também nessa questão dentro do seu exercício laboral. Eu começo dando boas-vindas a vocês, inicialmente também ao Fábio, que é vice-líder do GTRH juntamente comigo. Eu sou a líder de GTRH Voluntários da Saúde. Muito prazer estar aqui com vocês, vocês que estão entrando, que estão participando também, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela disposição de vocês de estarem aqui com a gente. Isso é muito importante para que nós possamos aí também divulgar esse trabalho e as ações dos profissionais que estão trabalhando dentro do voluntário da saúde de forma voluntária, para que os hospitais também sejam agregados com este conhecimento. Desde já, quero agradecer ao nosso presidente, Fernando Torelli, por essa oportunidade, por juntar essa equipe do GT-RH e todos os grupos técnicos que a gente tem dentro dos voluntários da saúde, que estão aqui também participando, as lideranças. Desde já agradeço essa oportunidade que eles nos cedem, da gente poder ter esses encontros e também de divulgar todo esse conhecimento. Bom, eu inicio aqui falando sobre esse tema que é muito importante e gostaria de que a Ana Cláudia Mondolese entrasse aqui para conversar um pouquinho com a gente, trazer um pouco sobre essa questão do trabalho, né, laboral, falando sobre a questão do Setembro Amarelo, que é muito importante. Ana, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente já lembra aquela história, né,
daquele menino lá nos Estados Unidos que saiu com um carro amarelo e ficou com essa bandeira, né, de falar sobre a questão da saúde mental, de falar sobre a questão do assédio também dentro dos exercícios laborais que a gente vive, né? Então, gostaria que você iniciasse falando para a gente um pouco sobre essa questão do que é o Setembro Amarelo, qual é a importância de levantar essa bandeira e trazer dentro das instituições de saúde, fala, enfatizar também essa direção da questão do Setembro Amarelo dentro das instituições. Obrigada, Josi. Pessoal, muito boa noite. Muito feliz de estar aqui. Agradeço a VETS, Associação Voluntários da Saúde, né, pelo convite, pela confiança. E vejo aqui alguns nominhos e rostinhos conhecidos. Então, pessoal, prazer em encontrá-los aqui. Quem eu não conheço ainda, prazer em conhecer. A Josi me apresentou já, sou a Ana Cláudia. E acho que é bem bacana a gente começar fazendo essa introdução ao tema, né? Para quem não conhece essa história que a Josi acabou de comentar, né? Da origem do Setembro Amarelo, é algo que nos faz pensar, né? O quanto esse menino, essa situação real, dava ou não indícios, né? Que poderiam realmente caminhar para esse risco do suicídio. E isso que faz realmente a gente parar e pensar e refletir. Será que a gente tem prestado atenção nas pessoas ao nosso redor? Então, eu acho que entrar com esse calendário, assim como tem outras tantas outras datas importantes mensais, né? Seja Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Que são as mais conhecidas, eu acho que o Setembro Amarelo é um movimento da sociedade que, se você for pensar, eu acho que, eu me recordo da data agora de quando começou, mas aumentando aí para 10 anos. A gente não ouvia falar disso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Então, é um movimento que vem dessa sociedade a partir, né, infelizmente, de uma situação real, desse caso, que trouxe, então, uma promoção de várias ações. O que que a gente mais costuma ver, né? Assim como essa live realizada para a sociedade, aberta ao público, mas a gente vê também os movimentos corporativos, né? Ou seja, um tema que até então parecia tão estigmatizado como algo específico, né, da psicologia, da psiquiatria. Opa, tá entrando no mundo corporativo, tá entrando no nosso ambiente de trabalho, a gente está trazendo isso para o dia a dia. Então, acho que esse movimento de conscientização sobre saúde mental vai realmente incorporando a importância do tema, né? Então, o quanto a gente consegue trazer para a mesa de discussão do dia a dia a visibilidade da importância desse assunto, o que que a gente pode, então, fazer, né, a respeito disso, começa a quebrar algumas barreirinhas de estigma, de preconceito, de paradigmas, o que eu sei, o que eu não sei sobre isso. Isso não é só para quem já tem um problema maior, que já está, sei lá, fazendo um tratamento, tomando um remédio. Que bom que essa pessoa já está direcionada, mas o grande desafio é a gente perceber e poder, de alguma forma, apoiar efetivamente aquelas pessoas que mais precisam e que estão ali no seu mundinho, né? Mais introvertido, mais calado, mas que estão ali do nosso lado, trabalhando com a gente e que a gente não está realmente prestando atenção. Então, é um tema que provoca um pouquinho a sociedade sobre isso, né? Será que estamos realmente disponibilizando acesso a serviço mental? Ou isso ainda é um paradigma? Será que temos realmente políticas públicas que abertamente falam sobre isso? E não só na véspera da eleição, mas algo que realmente vai trazer isso como pauta para o dia a dia do nosso também sistema de saúde. Então, trabalhar essa conscientização e trabalhar um pouquinho mais a compreensão, né? O quanto esse tema, essa pauta, esse assunto pode estar aqui, do nosso lado, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Então, não é só uma fita, não é só uma cor amarela, não é só entregar um girassol, né, simbolizando, mas é provocar realmente a discussão, provocar o movimento, provocar a sensibilização das pessoas. Então, é importante que a gente olhe de frente para tudo isso, né, como uma campanha mensal, mas que não seja só em setembro, que continue em outubro, em novembro, em dezembro, né, que isso possa ir perpetuando realmente para dar sentido ao movimento. Ana, muito importante a sua fala, trazer essa introdução falando do Setembro Amarelo, traz essa alusão do que realmente a gente ainda precisa perpetuar como caminho longo, principalmente no nosso país,
que ainda, infelizmente, a gente não tem medidas de políticas públicas em saúde mental, né? A gente vê aí relatos dia a dia no jornalismo de pessoas com ideação suicida, com questões de saúde mental muito importante. A gente está não entrando nessa pauta, mas para que as pessoas tenham essa ideia e esse posicionamento, a gente está em um ano eleitoral onde não se ouve falar em medidas de políticas públicas de saúde para a população de forma geral, né, referente a essas questões. A gente vê, sim, sendo levantado pautas que estão querendo fazer com que hospitais manicomiais liberem essas pessoas que cuidam da questão de saúde mental, que são muito sérias, são muito importantes, para que elas voltem a conviver na sociedade. Então, assim, a gente ainda precisa ter uma discussão ampla sobre isso, a gente precisa, sim, se posicionar como sociedade, como profissionais que têm esse tipo de entendimento e fazer essa junção de equilíbrio do que é pertinente e daquilo que precisa realmente ser ressocializado, né? A gente não pode tratar os diferentes como os iguais. Então, a gente precisa tratar os iguais como os iguais e os diferentes como os diferentes e respeitar isso, né? Quando a gente contrapõe essa situação, a gente está deixando deliberar questões que podem vir a afetar a convivência social. Então, a gente precisa, sim, ter esse entendimento, né? A gente precisa, assim, trazer esse quesito politizado para esse entendimento, para esse conhecimento, e ampliar essas rodas de debate, essas lives, trazendo pessoas com expertise como Patrícia e Ana e outros tantos, para a gente poder divulgar essas informações, porque muitas das vezes não chega para a sociedade o que realmente é importante para que eles saibam, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que esse exercício seja dia a dia. A gente precisa falar isso dentro das instituições, dentro das nossas casas, na roda de amigos, para que perpetue essa informação de forma fidedigna, né? Isso que é o mais importante. Quando a Ana fala sobre a questão do Setembro Amarelo, dessa conscientização, gostaria que a Ana precisasse um pouco mais para a gente o que traz essa questão da saúde mental contemporâneo, nos dias atuais, né? O que a gente pode ver, avaliar dentro da sociedade, no nosso dia a dia, essa questão da saúde mental e também do Setembro Amarelo, a gente pode falar não só nessa data do mês de setembro, mas no dia a dia mesmo, trazer essa conscientização para o dia a dia do trabalhador, para a sociedade como um todo. Acho que o mundo contemporâneo precisa olhar isso de frente, né? Então, o quanto a gente traz isso como prática realmente, né? Não é só uma palestra teórica, mas será que a gente está tendo roda de conversa, se aproximando realmente aí de vínculo de confiança com esses colaboradores, enfim. Quanto que a gente está olhando de frente o impacto, né, da economia para o bem-estar daquele colaborador, o que que promove isso, o que que desperta de ansiedade, da pandemia para cá, como é que nós estamos aí emocionalmente sobrevivendo a tudo que enfrentamos, né, enquanto crise, enquanto contexto. Então, eu acho que é muita coisa para a gente pensar, refletir e trazer isso realmente para a contemporaneidade. Acho que a Patrícia tem aí um estudo bacana para dividir com a gente, né, em relação à contemporaneidade, que pode embasar ainda mais essa nossa linha de raciocínio, né, Paty? Com certeza. Eu passo esse contraponto para a Patrícia, fazendo esse gancho super importante, porque ela faz, né, ela tem tido aí publicações muito importantes falando da saúde mental do trabalhador nas redes sociais, conscientizando, trazendo aí a elaboração realmente das questões que têm sido pertinentes, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí eu já abro para a Patrícia, falando um pouco, perguntando para ela na questão dos estudos, das pesquisas referente à saúde do trabalhador na questão da saúde mental. O que as estatísticas mundiais refletem sobre a saúde mental no trabalho hoje, né, nos dias atuais, tanto no Brasil quanto em outros países? Gente, boa noite. Quero agradecer os voluntários da saúde, a Autorelle, na pessoa da Josi, a pessoa do Fábio e do Marcelo, da minha colega Ana Cláudia e de todos que estão aqui. É uma honra a gente estar aqui com vocês hoje. O assunto é pertinente mesmo a gente falar, quando a gente pensa na questão de Setembro Amarelo, como a Ana tão bem falou, é uma questão de saúde mental, a Josi frisou isso, é uma questão de mês de sensibilização para a gente falar da questão de saúde mental. E por que que a gente frisar tanto essa questão do suicídio, né? Ainda mais no Brasil,
Porque enquanto no mundo a gente tem um decréscimo de 34% na questão de diminuição do suicídio, nas Américas, e que o Brasil se inclui, a gente tem um aumento de 17% na faixa etária de 15 a 29 anos. Então, nos países europeus, escandinavos, a gente tem um decréscimo, mas nos países de baixa e média renda, pela condição social, então a gente vê que o suicídio não é só uma questão que envolve aí, é todo um ecossistema, não envolve só a questão do trabalho ou as questões pessoais, né? Envolve também toda uma questão cultural e as questões de sofrimento de vida que a gente tem, né? De sofrimento social e agora até de sofrimento climático que a gente está vivendo, né? Tudo isso nos traz transtornos mentais, né? Que são agravados. E quando a gente pega os dados da Organização Internacional do Trabalho, ela tem dados que ela coloca que ela acredita que é subestimado de mais de 700 milhões de pessoas, 700 mil pessoas, tá? Morrem de suicídio por ano. A gente está falando, hoje, dados atuais, de uma pessoa a cada 40 segundos comete suicídio em termos mundiais. Esse número, gente, é assustador, tá? São pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que estão em sofrimento mental. Então, se a gente fala que são pessoas que estão tendo que tipo de problema, né? É uma somatória, são problemas complexos, é uma somatória que entra, sim, a questão do trabalho, né? Quando a gente pega os estudos mundiais, a gente vê as associações de variáveis. Epidemiologicamente, os trabalhos científicos mostram que nos locais onde tem maior nível de pressão, maior demanda de trabalho, a gente estudou 126 fatores, tá? Então, maior demanda de trabalho, metas inatingíveis. E isso traz impacto emocional, demandas emocionais, traz demandas cognitivas. A falta de reconhecimento é um ato de violência. Então, eu trabalho, eu entrego ouro e eu não tenho reconhecimento. Isso, na literatura científica, é chamado ato de violência. Então, quando eu falo sobre assédio moral dentro do trabalho, que a gente fala até sobre cyberbullying e sobre bullying, brincadeiras e outras coisas mais, que parecem brincadeira, assédio moral, ele é, pelas pesquisas científicas, uma variável importante na questão de suicídio. Eu queria saber o que a Josi acha a respeito disso. Quando a Sobre gente a fala definição de sobre assédio e tudo mais. O que é o assédio, Josi? o assédio moral, na verdade, ele vem com uma exposição, né, da pessoa, né, ou da situação a qual a pessoa vive. Então, o assediador, muitas das vezes, ele tem uma postura de dar feedback como se fosse positivos, mas de autocrítica à pessoa ou à situação a qual aquele indivíduo está se colocando. Então, a gente precisa tomar muito cuidado como liderança com os feedbacks que a gente faz com os nossos funcionários, com a nossa equipe, enfim, de forma de tipo assim, olha, eu vou te dar uma dica, né? E ali tem aquela acidez de pessoalidade. Tudo aquilo que eu coloco o pessoal à frente, eu estou deixando de liderar, eu estou deixando de ter um posicionamento de liderança, eu estou colocando a minha pessoalidade, né? O que eu acho daquela pessoa. Então, cuidado com essas dicas. Eu vou te dar uma dica importante. Faça dessa maneira. É você colocar a pessoa em situações humilhantes, né? Você expor na frente de outros. Você está em um lugar e você, numa roda de pessoas, você dá indireta. Sabe aquela famosa indireta? Eu falei aquele dia para você. Você lembra que eu te dei um toque naquela reunião? Isso não se faz, porque isso é um posicionamento assediador. Mas é um posicionamento assediador, não
tão revelado, né? Porque ele não vai colocar, vamos dizer assim, a grosso modo, cara a tapa para dizer, né? Ele vai vir com um tom de feedback positivo, de que te dei uma dica, né? Ele vai te colocar num ambiente constrangedor, você falar, você se colocar naquele ambiente de humilhação, muitas vezes, então gera transtorno. Por quê? A gente não conhece o dia a dia dessas pessoas, a gente não sabe os traumas que já vieram na vida das pessoas. Para se colocar nesse posicionamento, a gente precisa ter cuidado a respeito da história de vida do outro, né? Então, assim, quando eu quero dar um feedback, eu preciso chamar esse funcionário ou esse meu colega, enfim, independente, no particular, e falar diretivamente. O líder, ele não faz suposições, ele direciona. A gente precisa ter esse entendimento de que o bom líder, ele faz o direcionamento, né? Então, a gente precisa ter esse tipo de cuidado. Uma das condutas que trazem riscos e danos para o ambiente de trabalho é exatamente essa repetição demasiada de postura. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, a gente também precisa observar quem estará ao nosso redor, que tem esse tipo de posicionamento assediador, que muitas das vezes vem de forma não velada. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, porque acaba respingando tanto na equipe, quanto nessas relações que a gente tem no ambiente laboral. Você falou sobre liderança, eu acho que seria muito conveniente a Ana falar alguma coisa sobre o papel do líder em todo esse contexto. Depois tem uma pergunta muito boa aqui no chat, passar para você dar uma olhada, Josi. Mas antes disso, a Ana fala sobre esse papel da liderança nesse contexto de Setembro Amarelo, nesse contexto de saúde mental. Acho que seria muito pertinente. Acho que a gente tem um papel aí crucial, né, envolvendo a estratégia do líder nessa pauta. Acho que interessante quando a Josi trouxe o exemplo, né, do assédio, enfim, e a palavrinha, né, o velado. Isso é muito sério quando a gente pensa no nosso dia a dia, né? Quais comunicações ou quais comportamentos velados da liderança estão impactando na saúde mental, emocional, no bem-estar no trabalho? E às vezes aquela pessoa realmente faz, mas não porque ela tinha intenção realmente de agir daquela forma necessariamente, mas quantos líderes, né, às vezes erram sem nem saber que estão errando? Como é que também a gente tem olhado para eles enquanto organização e direcionado eles para esse entendimento do papel, da postura, da comunicação não violenta, das estratégias ali de inteligência emocional para o exercício da liderança? Porque se ele não tiver ali esse mínimo do autoconhecimento, né, do perfil dele, desse autocontrole, como que ele vai, né, no momento de maior estresse, e a gente sabe o quanto a liderança está o tempo todo submetido a cenários de estresse, a tomadas de decisões entre cruz e espada, né, como a gente diz, principalmente no ambiente de saúde. Então, vamos olhar também, né, para essa liderança, para que eles consigam ser desenvolvidos para olhar para esses colaboradores, esses trabalhadores. E acho que a instituição tem um papel também fundamental para isso, né? O quanto a instituição realmente fala abertamente desses assuntos, também não velados, mas realmente na pauta da mesa de reunião, sobre assédio moral, sobre se temos ou não políticas institucionais que vão olhar de forma muito transparente ou vão continuar colocando na gaveta quando vem aí uma notificação, um pedido de socorro realmente desse trabalhador. Será que a instituição realmente disponibiliza canais seguros para essa manifestação do profissional? Ele confia nesses canais? Ele recebe um feedback, ele recebe esse retorno da análise tratativa institucional em relação àquilo que para ele tem a sua importância, tem o seu peso? Ou rodas também, como eu falei no começo de conversa, será que esse líder, ou o próprio RH, enquanto elemento neutro da história, está realmente andando por esses corredores, se fazendo presente aí junto às áreas, junto às equipes? O que a gente tem ativamente escutado, né? A gente pode ouvir milhões de barulhos aí no nosso ambiente de trabalho, e aqui trazendo para o mundo da saúde, né? Os barulhos do hospital, das clínicas, dos laboratórios, os ruídos, gente para cá, gente para lá. Mas ativamente, o que a gente tem escutado no nosso ambiente? O que o ambiente está trazendo para a gente de sintoma em turnover, que é excesso de rotatividade, né? Gente entrando, gente saindo, gente que acabou de entrar, que está no período de experiência
e que às vezes não se sentiu acolhido, não se sentiu amparado, não sabe como fazer e está ali jogado, né, entre aspas, já no exercício da função lá na ponta. É, ou o absenteísmo, será que a gente tem olhado para isso? Será que de repente tem pessoas ali que tinham uma ótima performance, desempenho, estavam indo super bem, e de repente muda um comportamento, mudam alguns hábitos? O que que aconteceu? Será que a gente está olhando para isso? Ou só quando já está no auge do problema é que a gente vai olhar, né? Então, acho que é o líder, ou o RH, a gestão de pessoas, né? Através dessas políticas institucionais, como que a gente olha para isso no tempo hábil, né? Será que a gente tem programas de saúde, de acolhimento para promover essa cultura? Será que a gente está desenvolvendo essa liderança para falar sobre segurança psicológica? A gente fala tanto de erro, né, no mundo da saúde, o risco do evento adverso, que pode causar dano ao paciente, mas e o profissional que, sem intenção de errar, ele errou? A gente faz o acolhimento dessa que é a segunda vítima do problema, do erro, da falha, da fragilidade do processo. Então, eu acho que é desenvolver muito isso, né, enquanto instituição, enquanto papel da liderança, ser treinado, ser desenvolvido, trabalhar feedback, trabalhar avaliação de desempenho e não esperar realmente o problema estourar, né, porque daí pode ser realmente já tarde demais. Só fazendo um apontamento bem importante. Hoje a gente tem na Câmara Federal, ela foi aprovada um PL 4742 de 2001, né, que define o assédio moral no trabalho como crime. Então, assim, para vocês verem a importância, porque a ideação suicida, ela vem desses tipos de comportamento que a Ana citou, né? Ela vem daquele momento em que o profissional, quando ele adentra uma instituição, ele faz ali o processo seletivo, ele entra, ele começa a trabalhar, ele se sente ali também assegurado, né, na sociedade, porque ele vai conseguir pagar suas contas, que ele vai ter dinheiro para suprir sua família, enfim. E muitas das vezes, dentro desse exercício, tem posturas de colegas que fazem com que esse tipo de assédio, esse tipo de comportamento leve a essa ideação suicida, né? A gente tem que ter importância e conhecimento disso também dentro das instituições, para que isso não seja recorrente, né? Para que esse tipo de postura não venha a ser uma postura que vire algo que seja institucional. Todos aqui são assim, todo mundo trata todo mundo assim. Isso não pode acontecer, porque a gente está adoecendo uma sociedade, a gente está adoecendo pessoas. E aí a gente só se dá conta realmente quando a gente escuta falar tal pessoa cometeu suicídio, né? O colega ontem saiu do serviço e a gente soube hoje na notícia que ele. Então, isso é muito sério, a gente tem que ter essa responsabilidade afetiva de ter essa recepção quando o colega chega, quando ele é novo, né? O que que ele faz, ver realmente quem ele é, né? Trazer esse tipo de acolhimento, ele é muito importante. Esse tipo de ações salvam vidas. E quando a gente fala isso, a gente fala muito sério, porque são ações que a gente não sabe que o outro vive da porta para fora. Então, a gente precisa, assim, ter um ambiente saudável para se conviver, porque a gente passa muito mais tempo dentro dos nossos exercícios laborais do que muitas vezes com as nossas famílias. Então, a gente precisa, sim, ter esse contraponto e ter lideranças e órgãos pertinentes para que isso aconteça dentro das instituições, como uma ouvidoria, né, um conselho de ética, o SESMIT. A gente precisa ter grupo de apoio de roda de conversa para essas situações. Então, colocar isso dentro da instituição não vai encarecer nada financeiramente. Você vai colocar grupos de pessoas que vai fazer esse tipo de acolhimento. Então, isso é super positivo. A gente precisa instituir esse tipo de demanda dentro das instituições para que pessoas sejam acolhidas nesse âmbito também. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem algumas perguntas no chat, eu vou deixar para o final para as meninas responderem. Vão andando aí as perguntas de vocês, fiquem à vontade para também colocarem aí as situações a qual vocês passaram, se vocês têm alguma dúvida referente a algum tema, algum levantamento que foi feito na live, que vocês queiram que a gente frise sobre isso para conhecimento, né? Isso também é muito importante. Referente a isso que nós estamos falando, eu gostaria de perguntar para a Patrícia, referente à nova NR01, né? O que está aí para vir
como apoio super importante nessa questão da saúde do trabalhador, na saúde mental, para que esses assédios que estão acontecendo dentro do exercício laboral sejam aí de impacto dentro dessas instituições, para que inibem esses acontecimentos. O que vem aí para essa nova NR01 aí para os trabalhadores na área da saúde como um todo? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque quando você faz uma análise mundial das coisas, das ações que são pertinentes e que estão dando certo em saúde mental, a primeira que a gente lista são as ações que são provenientes de leis, decretos, que muitas vezes os países começaram um pouco mais lento e quando o problema agudizou, eles deram umas apertadas, vamos dizer assim, nas leis. Então, quando você pega, por exemplo, a Espanha, né? Você pega o case, por exemplo, da Austrália e do Canadá, quando eles viram esses índices aumentarem, eles legislaram, né? Então você começa a ver que eles começaram a tomar algumas ações, né, que prescritivas. Então, quando você vê que o Brasil, há 2 meses atrás, faz uma atualização da NR1. O que é a NR1? É a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, aquele livro grosso, né? Que a gente tem a 7, que fala do PCMSO, a 9 do PPRA, a 17 da ergonomia. NR1, ela fala da parte de gerenciamento de risco. Ela falava de risco, fala de risco físico, ergonômico, só que agora o Brasil, parabéns para o nosso país, parabéns ali para Brasília. O Brasil colocou os fatores psicossociais para entrarem, para serem mapeados a partir de maio de 2025. O que significa isso? Quando a gente está ali na medicina do trabalho, na saúde ocupacional, a gente mapeia os riscos. Olha, aqui a gente tem radiação ionizante, aqui a gente tem risco ergonômico. A gente vai mapear fatores psicossociais. O que significa isso, segundo a OIT? As condições, a organização, a natureza do trabalho. Então, a gente vai colocar ali aonde tem as maiores demandas de trabalho, aonde existe a violência, o assédio que a Josi tão bem explicou, e como é que a gente vai captar essas informações? Pela percepção do trabalhador. Segundo ponto, que os países que melhoram seus índices de suicídio e de saúde mental têm. Eles envolvem os trabalhadores e as trabalhadoras no redesenho do trabalho e nas ações que são pertinentes ao trabalho. Quem melhor sabe fazer o seu trabalho? A Ana e a Josi, porque elas trabalham naquilo. Então, elas sabem dizer a melhor forma de fazer. Então, são comitês, como se fosse comitê de clima organizacional, em que eu digo, nessa área eu mapeio, nessa área eu tenho um maior problema de liderança. Isso na prática, a gente já percebe isso, né? É onde eu tenho maior absenteísmo, onde eu tenho maior rotatividade, que é o turnover, que a Ana citou. É onde a Josi falou, no canal de comunicação que eu tenho dentro da empresa, seja o RH, que seja uma ouvidoria, que seja um canal de denúncia, que, que seja algo sigiloso, né? Mas é naquela área, tá? Então, a partir de agora, a gente vai passar, colocar esses riscos lá com um plano de ação, que vai ser cobrado pelo Ministério do Trabalho. Não vai ser só mais o ruído, ou quanto eu carrego de peso, mas a questão do fator psicossocial, que entra aí as demandas de trabalho, o meu sofrimento mental, onde estão os maiores problemas de fator psicossocial. Quando o Brasil faz isso, ele dá um pulo gigante, porque os outros países fizeram isso. Os outros países já estão no estado, alguns deles, por exemplo, a Espanha já multa. Ou você coloca e cumpre o plano de ação, ou você é multado. A maioria desses países já usam instrumento de captação
da opinião do trabalhador, da percepção do trabalhador, instrumentos que são validados cientificamente. Eles são como uma pesquisa de clima, muito semelhante, só que estatisticamente eles têm um rigor científico maior, estatístico, epidemiologicamente. Então, a NR1 ela vem para fazer essa prevenção dos riscos psicossociais, fazer a tratativa, a inclusão desses riscos no gerenciamento de risco ocupacional, uma abordagem participativa do trabalhador, um treinamento e capacitação, porque se eu tenho uma área que tem maior problema, eu tenho que treinar aquele gestor, eu tenho que estar mais próximo a ele, eu tenho que ter pelo menos uma chance, porque às vezes ele está reproduzindo a pressão que ele leva. Ele também é pressionado a bater meta, às vezes meta que são inatingíveis no prazo curto. Então, isso tudo vai ser revisto. Então, você tem uma valorização e um bem-estar relacionado, né, à vida das pessoas, né? Isso vem também, isso começa a partir, eu peguei a data aqui, dia 24/5/2025, tá? 270 dias depois que ela foi promulgada, então, que foi agora há 2 meses atrás. Isso vem um pouco depois da certificação que o Brasil fez da empresa promotora da saúde mental, que é um diploma que a empresa ganha se ela mostrar que ela tem ações concretas de saúde mental. Só que no caso da certificação, ela não vem com uma questão punitiva, ela vem com uma questão de um marketing positivo. Eu tenho um certificado de empresa promotora de saúde mental, de bem-estar, que é a Lei 14.831, tá? Que foi agora de 2024 também. Já me perguntaram em outra live. Eu acho que a gente deu um avanço quando a gente coloca na NR1, porque aí ela realmente vai ter que estar promulgada, eu vou ter que mandar isso para o Ministério do Trabalho, como eu mando o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, como eu mando o Programa de Gerenciamento de Risco. Não tem como escapar, ela vai ter que estar lá, ela vai ter que ser enviada. E aí, por exemplo, Campinas. Campinas é uma cidade que o Ministério Público é extremamente atuante. E ele tem uma atuação extremamente educativa. Então, ele chama as empresas e fala, é importante que você faça isso. Ele fez acho que foi o ano passado, ele fez um fórum com as empresas. Eu achei extremamente interessante, porque o promotor público, ele colocou, se a gente acredita naquilo que a gente vê sangrando, né? A gente precisa ver a doença, né? Precisa ver o exame de sangue, né? A gente precisa ver o exame alterado. Se saúde mental sangrasse, teria muita gente sangrando, né? Como é um transtorno mental, muitas vezes a gente acaba não dando o devido valor. Mas é isso. Patrícia, muito bem explicado, muito bem aí pontuado nessa questão. E para falar um pouquinho sobre esse tipo de posicionamentos, a gente também tem a questão do burnout, né? Que entra aí nesse quesito muito importante, e eu gostaria de fazer aí um contraponto com você, Patrícia e Ana Cláudia, dessa questão, né, do burnout inserida nesse tipo de posicionamentos também institucionais, né, do que você tem que fazer, né, do tipo de assédio também, que a gente fala sobre o assédio vertical descendente, o ascendente, o horizontal, o institucional e organizacional, porque ele entra nesses adoecimentos também, principalmente falando dessa nova questão da NR 1, né, que a gente vai falar sobre isso aí mais para frente, o que a gente precisa se posicionar, né, como que a gente precisa ter esse olhar um pouco mais abrangente dentro das instituições, no nosso dia a dia laboral, com os colegas, né, qual é a postura, como que eu devo me colocar à frente se eu me sinto acuado nesse limite, se eu estou adoecendo nesse exercício laboral, né, o que a gente precisa fazer? A gente vibra
quando a gente escuta falar que o Brasil está tendo esse tipo de posicionamento, porque é algo que a gente precisa fazer com que seja institucionalizado. Né? Quando começar realmente institucionalizar esse tipo de ações, a gente vai ver melhoras significativas dentro desses ambientes laborais e também a qualidade de vida desses profissionais também no seu dia a dia, de poder pontuar situações e não se sentirem ali acuados, com medo de serem mandados embora, medo de exposição, mas a gente ter esse debate aberto, né? Esse tipo de posicionamento aberto. Então, o que o burnout ele tem trazido aí nessa questão, principalmente nessas variáveis que foram citadas? Eu acho engraçado quando a gente fala de burnout, engraçado, né? Entre aspas, engraçado. Tem muito estudo que diz que justamente aqueles, teoricamente, os melhores funcionários, aqueles que mais, né, se entregam de corpo, de alma, os que ficam até mais tarde, enfim, geralmente aqueles que mais amam o que fazem, têm aí essa predisposição por falta realmente desse equilíbrio, né? Como que a gente chega nesse burnout? O quanto que a gente não conseguiu mais separar, muitas vezes, os momentos para cada coisa. O quanto a gente tem aí uma segurança psicológica até para dizer os nossos limites, aprender a dizer não, né? E que isso não vai ser errado, punitivo, enfim, você está ali se sobrecarregando de alguma forma. E aí, como a Patrícia falou, né? A gente não sangra de saúde mental e emocional, a gente começa a ter sintomas físicos, né? Porque a gente vai adoecendo também, né? Com outros sintomas aí que o corpo vai pedindo socorro, né? Seja uma dor de cabeça que vai ficando cada vez mais forte, uma enxaqueca, os problemas gastrointestinais, a somatória de tudo isso, até que você chega naquele momento que tem gente que fala quem eu sou, onde eu estou, como é que eu volto para casa, aquele apagão realmente, né? A desconexão de você com você mesmo. Isso é muito sério. E aí eu puxo um pouquinho ainda do gancho para a gente não perder toda essa composição, né, das peças do quebra-cabeça, porque tá tudo junto, tudo faz parte desse cenário. Quando a gente, entre aspas, né, comemora a ANR, a obrigatoriedade dela, a cobrança realmente aí de um plano de ação, enfim, o que a gente vê muito, né, as empresas fazendo? Tem lá diversos instrumentos, né? Tem a entrevista de desligamento, tem avaliação de desempenho, tem pesquisa de clima. Para quem e acho que a maioria que é da área de saúde, faz a pesquisa de cultura de segurança, que a gente olha, acha que é só do paciente, mas não, lá está falando, eu tenho medo da punição, eu estou sobrecarregada entre a equipe, eu tenho comunicação com os pares e times e setores. Ali a gente já está tendo uma série de fatores que estão ali, ó, pisca-alerta para a gente, chamando a nossa atenção. Só que percorra aí muitas instituições de saúde, né, no meu trabalho, do Iapoca ao Chuí, o que mais a gente vê, infelizmente, é isso. Temos os dados, temos as informações, qual que é a próxima pauta? Essa aqui já foi para a gaveta. Missão cumprida, fechei o prazo da avaliação, fechei o prazo da apresentação para a diretoria, e a gente não está realmente olhando para isso de frente e percebendo o impacto disso no dia a dia, né? Então, não é você cumprir a tabela de fazer a pesquisa, mostrar que fez, tem um resultado. A gente realmente está trabalhando esse plano de ação? Então, se não vai por amor, vai pela dor, né? Já que vai ter aí a data, como é que é? Maio de 2025. É ali, você vai ter que ter fiscalização para as coisas começarem a ser movimentadas, provocadas nessa sociedade. Então, que seja a partir disso, né? Que a gente tenha instrumentos validados de levantar todos esses riscos psicossociais, enfim, e o que a gente realmente tem feito sobre isso? O que a gente realmente está trabalhando enquanto instituição? Quanto que a gente está desenvolvendo essa liderança? O quanto a gente está realmente com o programa de saúde, qualidade de vida, focado no que realmente aquele grupo de profissionais, de trabalhadores, estão realmente trazendo ali nos seus sintomas, né? A gente sabe que o CID, ele não é obrigatório, né, no atestado de saúde, que deve ser preservado e está tudo certo. Mas quando você começa a ter um compilado e uma prevalência importante de doenças que estão ali recorrentes entre os profissionais, é um sintoma. O que aquilo está contando para a gente que a gente realmente não está olhando de frente, né? Quando a gente não está estudando e não está realmente transformando em ação. Então, eu acho que essa provocação é importante. Não é só no Setembro Amarelo, acho que isso até responde a pergunta aí que está no chat,
Não é só até 30 de setembro que a gente tem que olhar para isso. Não é só quando chegar a lei em maio de 2025. O que que a gente tem aí de gap, de lacuna para trabalhar até que isso realmente se torne uma lei, que venha a fiscalização, mas como que a gente dá continuidade, né? Perenidade, sustentação para todo esse movimento, né? E as pessoas estão adoecendo, estão se afastando, né? Isso também é prejuízo para as empresas, enfim. Quer Eu ia comentar? só assim, pensar burnout é pensar em exaustão, Uhum. né? É pensar que você deu a pensar em demanda demasiada de trabalho, né? É você pensar que o equilíbrio entre o conflito entre vida privada e profissional foi desrespeitado, né? É muito difícil para o trabalhador no dia a dia a gente dizer não, porque a gente tem medo de perder o emprego. Então a gente muitas vezes acaba se submetendo e a situações às vezes precárias, porque a gente quer ficar, não quer perder o trabalho. Tem a questão da nossa subsistência, a gente precisa do dinheiro, né? E é difícil, às vezes, a gente se posicionar. E uma coisa até que, um termo que saiu agora nos Estados Unidos, que não é tão recente assim, care washing, é quando a empresa ela faz algumas coisas, como, por exemplo, mesa de bilhar, os puffs coloridos, né? As mesas de lanche, não estou falando que não é para fazer isso, mas ela tem que fazer isso, mas justamente mas também um redesenho do trabalho. Então, se a gente não faz benesse para os trabalhadores, porque a gente acredita na primazia do ser humano, na importância da humanização do trabalho, que a gente faça pela sustentabilidade da empresa. Porque a gente só tem empresa sustentável se a gente tiver sustentabilidade das pessoas. Então, a sustentabilidade das empresas depende da sustentabilidade das pessoas. Se as pessoas, como vocês falaram no começo, tiver um turnover alto, um absenteísmo estrondoso, eu não consigo manter os meus processos, eu não consigo manter uma empresa de pé dessa forma, trocando a empresa inteira em um ano. Porque as pessoas estão doentes, eu estou fazendo troca, elas estão se afastando, né? Eu não tenho condições de treinar, porque eu enxuguei tanto o meu quadro, né? Eu fiz um downsize e eu não consigo treinar porque não tem tempo nem para tirar as pessoas, né? Se eu agir dessa forma, a empresa não fica sustentável, os negócios. As pessoas percebem isso, né? Elas vão fazer uso daquele serviço ou daquele produto. Então, eu pensar em burnout, não adianta eu colocar um lugar bonito, se eu não mexer na carga de trabalho, se eu não mexer na questão da forma do feedback, como foi falado, como foi citado, a segurança psicológica, espaços em que as pessoas podem se colocar. Então, eu posso mexer em tudo, né? Eu tenho isso é uma coisa que me preocupa demais. Quem fala muito sobre burnout é a doutora Cristina Masla. Então, ela fez uma régua de burnout e tudo mais, ela fez um questionário de burnout para fazer o diagnóstico, e ela coloca isso muito claramente, né? Você pode mexer num monte de coisas, você pode fazer um monte de literácia para os funcionários sobre inteligência emocional, mas se você não mexer em coisas do processo de trabalho, vou pegar a área da saúde, você coloca o funcionário para ficar carregando o paciente no banho sozinho, o paciente quer 3 vezes o peso dele, né? Ele vai se adoecer, ele vai ter problema osteomuscular articular. Então, não adianta negar isso, né? Ah, tem que dar banho, ele é da filha da mãe, ele tem que dar banho nos 12 que estão ali, né? Não dá. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Não, ele tem que fazer, ele vai fazer o melhor. Ainda mais os profissionais da saúde, que o nível de propósito deles, né, e de entrega é maior do que qualquer outro profissional na face da Terra, tá? Isso as pesquisas mostram. A gente tem um nível de propósito, né, e um nível de entrega, né? A gente acredita na causa, assim, porque se fosse por dinheiro, né, a gente não estaria nem nessa profissão, né? É, a gente sabe que é importante a gente cuidar das pessoas para a gente poder ter empresa com lucro e sustentável.
Muito bem. Quando a gente fala sobre isso, fazendo esse contraponto, muitas das vezes a gente não tem nem local de descanso, né? Principalmente quando a gente fala dentro das instituições. É legal aquelas instituições que têm um local de descanso, que promove ali o bem-estar de saúde, muitas vezes com práticas integrativas, tem reiki, tem aromaterapia, tem alguma coisa ali que traz um cuidado diretamente com esse profissional, né, no seu dia a dia. Mas muitas das vezes a realidade no nosso país hoje, que muitas das vezes as instituições não têm local de descanso para os profissionais, principalmente da área da enfermagem, né? E também, às vezes, muitas das vezes, não tem um local nem para que eles possam fazer suas refeições dignamente. Então, assim, quando a gente fala a nível Brasil, né, a discrepância entre você vir num hospital aqui de São Paulo, você vai no Rio de Janeiro, você vai lá na Bahia, você vai lá no sul da Bahia, você vai lá no Nordeste, no Sudeste, e são realidades diferentes. Porém, quando projeto de lei, como foi agora, né, essa questão da assédio moral, isso daí já traz uma visibilidade um pouco maior, né, de opa, peraí, a gente precisa readequar, a gente precisa colocar ali uma liderança que traz mais uma aproximação. Quando a gente fala de liderança também, a gente precisa fazer esse ponto, que nada tem a ver com a questão emocional, né, todos precisam trabalhar a questão emocional, né, a liderança, ela vem de um bom líder que direciona uma equipe e ele precisa também ter alguém que vai cuidar da sua questão emocional. Então, assim, lidar, trazer esse contraponto para as pessoas entenderem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Você precisa sim ter líderes capacitados tecnicamente, mas se ele não tem essa aptidão de ter um olhar humano, holístico para todas as situações apresentadas, você perde, né? Você perde, você adoece tanto esse profissional líder quanto os seus liderados. Então, a gente precisa também ter essa visão, né? O que a organização preconiza sobre isso, né? Quais são as metas, os valores dessas instituições para esses profissionais que estão adentrando as suas empresas? Então, a gente precisa também ter esse reforço de conscientizar essas questões. Isso também é muito importante. Quando a gente fala sobre essas questões, a gente precisa também levantar causa de compreensão dentro da sociedade de que nem todo mundo que veste branco é médico, né? Então a gente precisa também dar jus às suas expertises, né? Esses profissionais, dar a atenção devida a cada uma das suas atribuições dentro da prática de saúde, porque aqui a gente é um conglomerado de saúde. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa ter essa abrangência de conhecimento também, que é muito importante. Então, eu preciso levar esses pontos, eu preciso abrir esses debates. E o voluntário da saúde, ele faz esses projetos, né, principalmente o nosso GT de RH, falando sobre isso dentro dos hospitais para o SUS. Né? Você que está aí vindo pela primeira vez, que recebeu esse link e quer conhecer do Voluntários da Saúde, sinta-se abraçado por nós, entre em contato com a gente, conheça os nossos grupos de trabalho, né? Conheça a ação que o Voluntário da Saúde tem feito a nível Brasil, né? Que tem sido muito impactante dentro das instituições, e a gente tem levado esse conhecimento para que outras pessoas vão propagando e essa semente vai germinando e crescendo e dando bons frutos, que é conhecimento, né? A gente não peca por conhecer, né? A gente traz essas grandes valias de conhecimento através dessas rodas de conversas, através dessas lives que a gente está tendo hoje. E eu abro aqui também um precedente para conhecimento. Quando a gente fala, eu vou até perguntar para a Patrícia, como que a gente pode trazer essa conscientização entre o que está acontecendo no mundo e o que a gente pode trazer nas práticas, por mais que ainda não tenham sido implementadas no nosso país, que a gente ainda não tem medidas de políticas públicas, mas dentro das instituições, o que eu posso fazer para melhorar esse quadro, né? Quebrar esses paradigmas, né? Que a gente tem dentro das instituições, da liderança do eu, da liderança assediadora, do se você não fizer do jeito que eu quero, o funcionário é desligado, do medo que você mencionou desse funcionário dizer o que precisa ser feito ou não dentro das instituições, e isso ser respeitado de forma que não vai impactar no exercício laboral ou no atendimento para esses pacientes. Como que a gente pode lidar e qual a postura que a gente pode avaliar dentro dessas instituições? Eu vou reproduzir, assim, rapidamente,
o que a OIT fala. A OIT orienta a treinar as lideranças. E a OIT fala que isso só vai acontecer se a alta liderança, se a empresa tiver financiar, né, esses treinamentos. Então, ela está orientando que a empresa financie isso. E uma coisa maior ainda do que isso, que até tem uma das questões aqui, se você pudesse falar uma coisa, tá, sobre saúde mental, o que você diria? Vou dizer uma coisa para vocês que deu uma guinada na minha cabeça quando a gente fez o estágio em Portugal. E eu entendi que saúde mental, as ações em geral, tá? De trabalhadores, ela está relacionada intrinsecamente como o cidadão é visto dentro da sociedade. Então, assim, se ele é entendido como importante dentro daquela sociedade, como é visto pelos países escandinavos, suecos, dinamarqueses, noruegueses, se ele é entendido como importante na Suécia, é entendido como crime, tentativa de suicídio. Por quê? Porque ele é tão importante dentro da sociedade que ele não tem o direito de tirar a vida dele, porque ele é importante no contexto da sociedade. A sociedade precisa dele. Então, ele não pode tirar a vida dele. É entendido como crime. Olha só. Quando eu vi que eu estive dentro de órgão governamental português, eu conversei com os trabalhadores, eu vi o trabalho que era feito, eu fiquei pasma. E eu não entendia. Eu falei, mas como que... Por quê? Porque é enxergado que ali é um cidadão. Então, as empresas enxergam, isso aqui é uma pessoa, ela tem que ser tratada como gente. Então, muda completamente a forma como é instituído o trabalho, a forma como é cobrado, porque ele é visto como cidadão, como uma pessoa importante dentro da sociedade. Treinamento de liderança, Josi. É isso mesmo, é trazer esse nível diretivo de um bom líder. O bom líder não é aquele que eu mando, você faz, né? É aquele que direciona, a liderança é direcionária, você trazer esse ímpeto para a equipe, né? Então, é mudar essa forma de visão do eu, né? Desse comodismo de estar numa posição a qual você, daqui ninguém me tira, ou você faz o que eu mando, eu te mando embora, esse medo, né? A gente tem esse medo, por quê? Porque o outro, ele tem medo de que aquele que está ali sendo liderado por ele tome o seu lugar. Muitas das vezes, né, ele se coloca nessa posição intimidadora, assediadora, e traz esses adoecimentos aí. A gente tem aqui algumas questões no nosso chat, eu vou responder aqui para vocês. Eu vou vir aqui, deixa eu vir na primeira pergunta. A primeira pergunta aqui é qual a ação ou programa já implementado nas empresas que vocês já viram e que visam estar em pauta, não só nesse mês, mas que perduram ao longo do trabalho de cada colaborador? Patrícia? Eu só vou retomar rapidamente aquilo que a gente já falou, o que os países estão fazendo lá fora, tá? Então, eles estão legislando, eles estão fazendo, na verdade, pesquisas de percepção do trabalhador, grupos de clima de trabalho, trabalhador participando desses grupos. A universidade anda de mão dada com as empresas, então ela faz ali as pesquisas, então está sempre ali junto, tá? E eles fazem protocolos por categoria e por doença. Burnout na área da saúde, depressão para o profissional, pro professor. Então, por segmento e por doença, por transtorno. Então, são ações que são práticas e que têm dado bastante resultado. Indicadores em cima de indicadores, tá? Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser visto, a diminuição através desses programas. Maravilha, vamos para a próxima. Vamos abrir aqui. Boa noite. Se há assédio moral na organização e meio que faz parte da cultura, se calar, os outros canais seriam mesmo denunciar ao Ministério Público do Trabalho, MPT, e a Superintendência Regional do Trabalho?
Bom, quando a gente fala sobre o assédio, a gente visa aí que qual é o posicionamento que precisa ter referente a isso, né? A vítima deve ter, no caso. É anotar os detalhes das humilhações sofridas, solicitar ajuda de colegas para que sejam testemunhas dessa humilhação, evitar conversar com esse agressor, com esse assediador sozinhos, né? Ou em uma sala, em um ambiente sozinhos. Procurar a comissão de ética da instituição é importante para que seja respaldado, porque a comissão de ética ela está acima da direção do hospital, da instituição em si, tá? E relatar o ocorrido em tempo e espaço, quando foi que aconteceu, que horas, quantas vezes, se é recorrente, tudo aquilo que você conseguir de detalhes dessa informação é super importante. Ah, boletim de ocorrência, tá? As pessoas não fazem boletim de ocorrência referente ao assédio sofrido e precisa fazer, e a instituição precisa dar esse apoio para que seja realizado o boletim de ocorrência, tá? Porque é crime. Procurar o seu sindicato, né, e relatar o acontecido também é importante. E também já recorreram ao advogado, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Comissão dos Direitos Humanos e o seu conselho de classe também, dependendo aí de qual conselho você faz parte, precisa também ser acionado referente a esse assédio cometido dentro da instituição, seja ele organizacional, seja ele de um diretor, de um coordenador, supervisor, de um colega para outro colega, independente. As práticas precisam ser para todos e as direções pertinentes são essas que precisam ser realizadas, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que fala, a Patrícia já respondeu, que foi a pergunta do Heitor, eu respondi aqui a da Rose Catarina, muito obrigada pela pergunta de vocês, e aqui a Rose Catarina também me pergunta qual é a lei que versa sobre o assédio moral, né, que é muito importante. Então, eu falo para vocês anotarem ali, a Câmara Federal aprovou o PL 4742 de 2001, tá? Ela já é regulamentada desde 2019, em março de 2019, então o assédio moral, sim, ele entra como crime no ambiente de trabalho, tá bom? A Rose Catarina também pergunta para a Patrícia, ela fala assim, Patrícia, por isso que nos países escandinavos o índice de felicidade é o maior do planeta. Realmente, a gente precisa também falar um pouco mais sobre cultura de felicidade dentro dos ambientes, né? É muito importante a gente trazer esse tipo de posicionamentos. O que é trazer um ambiente feliz, né? Respeitoso, onde as pessoas sorriem, onde as pessoas brincam, porque a gente vê muito dentro do ambiente hospitalar, todo mundo muito sério, né? As pessoas não sorriem, as pessoas não brincam entre si, e muitas das vezes, quando tem esse tipo de colaboração efetiva, dessas brincadeiras e risadas de formas respeitosas, que não impactam nas atividades laborais, a gente encontra lideranças que não gostam desse tipo de posicionamento dos seus liderados, né? E muitas das vezes caracteriza também um posicionamento de assédio de tipo, olha, essas brincadeiras podem te levar à demissão. Então, assim, você inibe também esse tipo de cultura dentro das instituições. Então, por isso que a gente precisa, como a Patrícia falou muito bem, trabalhar as lideranças. Quando a gente trabalha os posicionamentos das lideranças, a gente inibe esse tipo de ações, né, dessas culturas já que estão se perpetuando, de tipo que o líder tem que ser ruim, que o líder tem que ser aquele chefe carrancudo, que não pode sorrir, que você, se você sorrir, você está dando liberdade. Não, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa colher, você precisa conhecer o seu funcionário, o dia a dia dele, como que ele vive em sociedade, né? Onde ele mora, o que, que ele gosta, o dia que ele faz aniversário, promover café da manhã com a equipe, uma roda de conversa, um café da tarde, para que isso a gente possa inibir esse tipo de assédio dentro das empresas e das instituições. Muitas das vezes, o impacto que tem desses profissionais dentro das empresas com essas medidas pequenas, né, que muitas das vezes a gente acha que é pequeno, mas impactam a vida desses profissionais no dia a dia, é muito grande. E eu volto a dizer e frisar, a gente está salvando vidas, a gente lida com vidas. A gente não precisa ser aquele carrasco que toca, né? A gente pode ser, sim, aquele que acolhe, que escuta, e a gente não vai perder o nosso posicionamento de liderança porque a gente sorriu, porque a gente brincou, porque tirou uma foto, enfim, não. A gente está marcando história, marcando vida e trazendo um ambiente de felicidade, porque essa pessoa
ela vai falar: "Ai, que gostoso que é trabalhar nessa equipe", né? Ela vai deixar de querer não ir ou de faltar muitas das vezes, porque ela vai se sentir acolhida naquele ambiente. Então, a gente precisa sim trazer esse tipo de posicionamento, fazer com que isso seja corriqueiro, né? Dentro das instituições, nas nossas comissões também, para que isso a gente possa aprender a viver com qualidade de vida na sociedade. Bom, a gente está partindo para a nossa reta final. Quero agradecer imensamente a cada pergunta, a cada pessoa que entrou aqui, que esteve aqui com a gente, que colaborou com as perguntas, que enviaram seus questionamentos. Muito obrigada por vocês participarem, muito obrigada por vocês estarem aqui até este momento. Divulguem depois o link desse nosso bate-papo, que vai estar também no YouTube, para que outras pessoas consigam acessar, consigam participar, tá? Eu quero agradecer imensamente ao líder também de GTRH, o Fábio, que esteve aqui com a gente até esse presente momento. Fábio, gratidão, muito obrigada por estar aqui com a gente até esse momento. Gostaria que você também falasse um pouco para a gente aí, para dar umas considerações finais, para a gente já encaminhar para o nosso encerramento. Obrigado aí, Josi, pela participação. Agradecer a Ana e a Patrícia pelo aprendizado que foi compartilhado aqui hoje. É um tema muito importante e que ele é velado, né? Então é importante trazer isso à luz para que a gente não tenha mais esse tipo de situação dentro das empresas, dentro dos hospitais, enfim, em qualquer ambiente. Eu queria agradecer aí a todo mundo por ter participado da live, tá? Em especial a Ana e a Patrícia, que se dispuseram a nos ajudar na organização e na realização da live. Então, gente, muito obrigado a todos e uma boa noite, tá? Fiquem com Deus aí. Obrigada, Fábio. Ana, quero te agradecer mais uma vez. Todas as vezes que eu invento, assim como liderança, fazer alguma coisa, eu sempre recorro a Ana, a Patrícia. A gente sempre tem aquelas pessoas chaves que a gente fala: olha, pensei em fazer algo e vem essa pessoa na mente. Muito obrigada, pela expertise que você tem em lidar aí com esse tema de forma tão suave, tão acolhedora. Acho que isso é tão importante, né? A gente mostrar que dá para fazer um bom trabalho, agregando valores, né? Isso é muito importante. Quero te agradecer imensamente por ter topado essa live, por ter trazido com tanta clareza o que é o Setembro Amarelo e a importância dessa conscientização durante o ano, né? Não só nas datas comemorativas, mas no dia a dia mesmo, né? Quero te agradecer imensamente aí por ter participado e trazido tão brilhantemente esse tema de uma forma muito acolhedora e suave para nós. Eu que agradeço, Josi. Muito obrigada pelo convite, confiança, como eu falei. Obrigada a todos que ficaram aí até os últimos minutinhos com a gente. E só palavras bem finais ali para a gente, né? Todo mundo poder descansar, porque isso também faz parte da saúde mental, mas só para a gente fechar conectando. Então, falamos de felicidade, trazendo para o mundo de saúde, que é o nosso ambiente aqui. Leiam, está disponível aí para consulta, dá para vocês procurarem o framework do IHI, que é uma instituição aí internacional de referência em qualidade e segurança, que vai ter uma pauta que fala só sobre alegria no trabalho. Então, gente, no mundo de saúde, a gente precisa ter alegria no trabalho. E isso não é contar piadinha no posto de enfermagem, isso é tornar o ambiente mais leve, com mais qualidade, melhor resultado e mais segurança. Quer falar de segurança do paciente? Fala da segurança psicossocial também do seu colaborador. Quer falar da experiência do paciente? Olha para a experiência do seu profissional, do seu líder e realmente, com transparência, enxerga que a gente tem aí para melhorar. Então, gratidão a todos. Se cada um sair daqui com essa sementinha, já valeu a pena com certeza a live, já salvamos vidas. Muito obrigada. Obrigada, Bom, eu Ana. só Gratidão. queria deixar a mensagem: se você precisar, peça ajuda. Se você está em sofrimento mental, está triste, está ansioso, peça ajuda. Tem o CVV, as unidades básicas de saúde, algum colega que você tenha confiança, se tem confiança em alguma liderança. Você tem o centro de referência do trabalhador, peça ajuda se você está em sofrimento mental. Às vezes a gente acha que pode aguentar e às vezes a gente precisa abrir a nossa boca e entender que a gente está precisando da ajuda do outro.
Muito bem. Patrícia, desde já te agradeço, né, o seu tempo, a sua disposição, todo esse conhecimento. Patrícia fez um trabalho de pesquisa aí no exterior muito importante. Visitem a página dela nas redes sociais, no Instagram. Ela tem postado algo relativo à questão de saúde dentro do trabalho, muito importante na questão da saúde mental. Conheçam esse trabalho, ela também faz parte do nosso GTRH, né? E a gente está aqui para poder trazer esse tipo de conhecimento através das lives. Eu te agradeço muito pela sua disposição, por todo o seu conhecimento, por toda a parceria, pelo seu respeito. Também aí as questões que foram apresentadas de forma tão importante que você trouxe para a gente. Muito obrigada. Quero só agradecer a vocês por essa honra de estar dividindo aqui com vocês, duas grandes mestres aí desse conhecimento. Muito obrigada, de verdade, por vocês trazerem esse tema tão importante nesse mês tão importante, né, que fala sobre a questão do Setembro Amarelo. Bom, para a gente já encerrar, mais uma vez agradeço ao nosso presidente, Fernando Torelli, por essa oportunidade, por montar esse grupo, ao Marcelo, ao secretário do AVS, né, que está sempre aí à disposição, que sempre nos apoia, que está sempre fazendo com que a gente leve esse conhecimento também dentro dos grupos de trabalho, dentro do que é programado aqui para vocês. Desde já agradeço também a todos que participaram. Um até breve. Entre em contato com a ABS, pode nos procurar também no particular, quem tem aí, que faz parte da liderança dos grupos de trabalho, está à disposição também para ajudar vocês nesse quesito. Um até breve, logo mais a gente volta com uma outra live falando sobre um tema bem importante também. Um até breve, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso a todos, boa noite.